Oi, meu nome é Rafaela e hoje eu vou apresentar um pouco sobre o projeto A Análise da Obra O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir e equiparação com os dias atuais. O projeto foi desenvolvido no IFSC no ano de 2019. Eu fui autora do projeto, o autor de filosofia Fernando Zarte e a co-orientadora foi a psicóloga Juliele Conceição. O objetivo do projeto é fomentar uma discussão a respeito do papel da mulher na sociedade atual e o papel da mulher há 7 décadas atrás, em 1949, quando a autora Simone de Beauvoir escreveu a obra O Segundo Sexo. Isso foi feito por meio da pergunta: e aí, você acredita que as mulheres têm motivos para se sentirem discriminadas? Essa pergunta foi feita à comunidade acadêmica do IFSC, foi respondida em anônimo e por escrito. Ao longo dessa apresentação, eu vou explicar um pouco mais sobre a parte metodológica. Analisou-se que as respostas dadas pela comunidade acadêmica do IFSC elas coincidiam muito com os questionamentos trazidos por de Beauvoir no livro Segundo Sexo. Portanto, concluiu-se que a sociedade, no âmbito social, ela avança de uma forma muito mais lenta do que, por exemplo, no âmbito da tecnologia ou da medicina. Muitas pessoas acabam não percebendo isso, porque quando se vivencia diretamente e diariamente o mundo globalizado, você acha que todas as áreas elas avançam da mesma forma, mas com essa pesquisa nós percebemos que não é bem assim. Primeiramente, é preciso entender quem foi de Beauvoir. Ela foi uma filósofa existencialista da França e foi muito importante para o desenvolvimento da filosofia e do feminismo. É necessário também entender sobre o contexto histórico em que a sociedade estava vivendo naquela época. Foi em 1949 quando o primeiro volume da obra foi publicado e a Segunda Guerra recém tinha acabado. Então, nesse momento, as pessoas elas tinham muitos questionamentos sobre o motivo daquelas atrocidades terem acontecido e também sobre algumas questões sociais, como o feminismo. Foi nessa época em que grandes ondas do feminismo começaram a crescer e algumas vertentes do feminismo nasceram. E muitas pessoas, muitos filósofos e estudiosos, eles passavam a questionar os motivos porque todas aquelas atrocidades acometidas na Segunda Guerra aconteceram e também os motivos para as pessoas verem outras pessoas de forma diferente, como, por exemplo, mulheres, negros, os judeus, enfim. O mundo todo estava passando por essa fase de questionamentos e uma grande depressão. Agora eu vou resumir brevemente um pouco sobre o primeiro volume da obra O Segundo Sexo. Nesse primeiro volume, se chama Fatos e Mitos, e ela procura desmistificar os fatos e mitos a respeito da essência feminina. Nessa época, era muito predominante os pensamentos essencialistas, que dizem que algo é prescindido antes mesmo daquilo acontecer, ou seja, isso não pode ser modificado porque é uma questão de destino. E durante toda a obra, ela busca desmistificar isso de que a mulher é o outro e que há coisas que as mulheres não podem fazer porque isso já é algo muito antes da existência delas. Esse é o principal objetivo da Simone de Beauvoir na sua obra. Essa obra é dividida em 3 partes. A primeira parte se chama Destino. Nessa parte, ela fala sobre 3 pontos de vista que diziam que a mulher não poderia fazer certas coisas por conta do destino. A primeira parte é das questões biológicas. Nessa, ela cita vários autores que diziam que já vinha da biologia da mulher fazer e ser certas coisas. Como, por exemplo, há uma parte em que ela explica que alguns pesquisadores diziam que a mulher ela só é mulher porque ela é um homem não desenvolvido. Ou seja, quando ela estava dentro do ventre da mãe, a gestação não foi completa e por isso nasceu uma mulher. A segunda parte, ela fala sobre a questão da psicanálise, onde ela cita algumas coisas escritas pelo Freud, como por exemplo da feminilidade e da sexualidade feminina, e ela refuta, porque segundo a de Beauvoir, os homens eles podem falar sobre essas questões, mas eles têm uma visão totalmente limitada sobre o que é realmente ser mulher e quais são as dificuldades
e a sexualidade feminina vista por um homem, ela tem uma limitação, porque não é o que ele realmente vive. A terceira parte desse capítulo é do materialismo histórico, onde a mulher é sempre vista como algo negativo, sendo não homem ou como o outro, e o homem é sempre algo positivo ou neutro. Por exemplo, quando vamos nos referir a várias pessoas e nós falamos os homens. No capítulo 2, ela faz uma linha do tempo onde ela fala sobre o papel da mulher desde a antiguidade até o ano de 1949. E no último capítulo, o Mitos, ela fala sobre a mistificação da mulher na literatura e na mitologia grega. E ela também cita alguns autores que ao longo desse capítulo ela refuta. No final do livro, ela fala que a mulher é sim inferior aos homens, mas isso não se dá por uma questão biológica ou por uma questão de destino, e sim por uma questão histórica. Ao longo de toda a história, a mulher foi sendo vista e sendo feita de algo inferior aos homens. Ela publicou 2 volumes da obra O Segundo Sexo. O primeiro são os fatos e mitos, e o segundo é a experiência vivida. O meu projeto foi inspirado nesse primeiro livro. O objetivo do projeto foi analisar a obra de Beauvoir e mensurar o pensamento da comunidade acadêmica do IFSC Araranguá, principalmente dos servidores e alunos, além de estimular uma discussão sobre as diferenças entre o gênero feminino e masculino. Isso foi feito da seguinte forma. Primeiro, eu li o livro inteiro e fiz um fichamento anotando as partes que eu considerava mais importantes e alguns termos que eu não conhecia muito bem, e posteriormente eu pesquisei na internet ou eu perguntei para alguns professores. Eu também pesquisei bastante sobre o contexto histórico, sobre quem foi de Beauvoir e sobre o existencialismo, para que eu pudesse compreender um pouco mais sobre o que ela estava falando ali. Depois, como uma parceria com o GT de temas transversais da minha escola, nós decidimos fazer uma atividade no mês das mulheres, que foi fazer uma palestra explicando sobre o livro e sobre algumas comparações com os dias atuais. Para eu saber um pouco mais sobre como as outras mulheres e como os homens viam as mulheres na sociedade, eu coloquei algumas caixas nos banheiros femininos e masculinos do IFSC e eu coloquei a seguinte pergunta: e aí, você acredita que as mulheres elas têm motivos para se sentirem discriminadas? Dê um exemplo. Eu coloquei também alguns papéis e canetas para que as pessoas escrevessem tudo de forma anônima e dessem a sua opinião sincera. Eu deixei durante 2 semanas essas caixas nos banheiros e depois eu analisei todas as respostas que estavam ali e fui fazendo algumas comparações com os relatos que a de Beauvoir citava no livro dela. Alguns professores que fazem parte do GT de temas transversais me ajudaram a analisar e a separar o que era da caixa dos banheiros femininos e masculinos. E, posteriormente, eu fiz essa palestra como uma atividade do mês da mulher, onde eu apresentei todos esses dados sobre a diferença entre pessoas que acreditavam que as mulheres elas têm motivos para se sentirem discriminadas e as pessoas que acreditavam que não. E teve uma disparidade muito grande entre as respostas do feminino e do masculino, sendo que quase a metade do masculino disse que as mulheres elas não têm motivos para se sentirem discriminadas, e tiveram algumas pessoas que elas não colocaram exatamente sim e não, mas elas colocaram algumas respostas como: eu acredito que tudo hoje é mimimi, porque as mulheres elas já conquistaram os direitos iguais aos homens. Esse tipo de resposta eu coloquei como não. E algumas pessoas colocaram: muitas vezes nós mulheres não podemos sair à noite sozinhas, ou não podemos sequer ir ao mercado sozinhas porque sabemos que vamos sofrer algum tipo de assédio. Então esse tipo de resposta eu coloquei como sim. É importante também destacar que aproximadamente 87% das respostas dos banheiros femininos foram que sim, as mulheres elas são discriminadas. No final da minha apresentação, eu abri para um debate, onde as pessoas elas puderam expor as suas opiniões sobre o que eu estava falando ali
e falaram um pouco mais sobre o que elas achavam do papel da mulher na sociedade atual. Muitas mulheres, elas relataram algumas vivências delas diariamente. Por exemplo, em alguns empregos em que as mulheres elas desempenham o mesmo papel dos homens, a mesma quantidade de tempo, mas ainda assim elas recebem menos do que os homens. E também relataram que muitas vezes, por estar num curso onde a maioria são homens, que é o curso de eletromecânica, elas sofriam muito com isso, porque muitas pessoas falavam que elas não iam aguentar esse curso, porque não era um curso para menininhas, era um curso para homens, e inclusive algumas destacaram que professores falavam isso para elas. Muitas também disseram que por conta disso e de sofrerem esses preconceitos, elas desistiram de cursar algumas faculdades como engenharia ou computação, onde elas sabiam que a maioria ali também seriam homens e que elas sofreriam tudo novamente. Muitos dos homens que estavam ali presentes, eles relataram que algumas das atitudes que eles tinham achavam que eram naturais e normais, mas que depois daquela apresentação eles perceberam que aquilo poderia ser machista e estar ofendendo outras pessoas. Então isso foi muito importante. Algumas pessoas elas refutaram algumas coisas que eu estava falando ali, como por exemplo de que as mulheres elas não são discriminadas porque todo mundo tem cobrança na nossa sociedade atual. Então isso foram algumas das opiniões relatadas ali. E algumas pessoas também, elas vieram falar comigo depois, principalmente homens, porque eles vieram falar que várias coisas que eles faziam, eles não se davam conta de quanto aquilo poderia ser ofensivo. Diante dessas diferenças entre as respostas dos homens e das mulheres, é importante ressaltar uma frase dita por de Beauvoir, que eu vou ler aqui. Está no primeiro volume da obra, na página 91. Para descobrir a mulher, não recusaremos certas contribuições da biologia, da psicanálise e do materialismo histórico, mas consideramos que o corpo, a vida sexual, as técnicas, só existem concretamente para o homem na medida em que os apreende dentro da perspectiva global de sua existência. Portanto, é importante ressaltar que é possível que os homens contribuam para o movimento feminista e falem sobre as dificuldades das mulheres, mas eles têm que entender que isso é diante de limitações de algo que eles veem, não de algo que eles realmente vivem todos os dias. Então é importante dar voz às mulheres e realmente destacar o que elas têm a dizer sobre o que é ser mulher na sociedade.